Salve, torcida! Como é que tá a esperança de vocês no milagre para que a gente consiga ainda beliscar essa vaguinha do G8? Vão mandando aí suas vibrações, suas mandingas, suas esperanças, suas contas. Enquanto isso, vamos ouvir as palavras do nosso treinador Luizinho Vieira. Luizinho Vieira, que concedeu entrevista coletiva esta semana. Ele não falou após o jogo contra o Botafogo, então ele deve falar alguma coisa sobre o jogo do Botafogo e também deve falar alguma coisa sobre o jogo do Paysandu, muita coisa sobre o jogo do Paysandu, assim eu espero. Então, a gente sabe que a entrevista de Luizinho Vieira ela é complexa, ela é longa, respostas demoradas, então não sou eu que vou segurar ninguém aqui. Dê seu like aí, vá dando seu like aí enquanto a gente vai ouvir as palavras de Luizinho Vieira e fazer nossos breves comentários. Bora! Luizinho, se você fosse hoje um matemático, alguém ligado à estatística, qual o percentual, acho que a gente ainda não fez esse levantamento, né, Vitor? Qual o percentual você imagina de possibilidade Chance de gol, Guilherme Fraga, você não precisa queimar a cabeça para fazer isso não. de chances reais que o Confiança tem de se classificar nessa rodada, com essa combinação simples, digamos assim, difícil, mas simples? Como é que você colocaria, se fosse um matemático estatístico, qual o percentual que o Confiança teria? Tem alguns sites, né, sobre isso, né? A matemática. Tá vendo? Luizinho Vieira é ligado. Pô, Guilherme Fraga, você tá melhorando nas entrevistas, mas dá uma bola fora dessa. Percentual. Como eu não sou matemático. Nada, isso aí é pra matemático. A gente jogador é tudo burro, rapaz. Não sabe nada de matemática, não. Eu não sei nada de matemática, mas a gente tem que. Eu acho que é real a possibilidade de chegar à classificação. E por quê? Porque a gente vai jogar na nossa casa, provavelmente com o estádio cheio, né? E é dessa maneira, o torcedor tem que comparecer, até porque tem feito um papel muito importante nos jogos em casa e até mesmo agora fora, com grande público e ajudando os atletas. E essa força, às vezes o torcedor não tem noção de quanto que ele tem o poder de impulsionar os atletas, né? Então, eu vejo muito real essa possibilidade, né? E também a questão... Bem, vamos parar nessa parte do muito real e da torcida, é isso. Cara, é real, a gente precisa vencer. Tudo pode acontecer no jogo de Pouso Alegre, apesar das polêmicas de mala e não sei o que, etc, etc. O fato é que o Zequinha não é um bom visitante, pode farrapar, não duvido nada. Então, se é muito real, vamos pra cima. Enquanto a torcida, cara, não é hora de reclamar de preço, não é hora de reclamar do acesso, do horário, do show, da chuva, do sol. É hora de ir. Se você quer que o Confiança volte à Série B, se você me para no ônibus, na rua, no shopping, dizendo: ô Mike, que massa, era o Confiança, tava na Série B, quer viver aquilo de novo e dessa vez podendo ir aos estádios em todos os jogos, sábado você tem que estar no Batistão. É isso. O próprio Luizinho falou que a torcida não sabe a força que dá no impulsionamento desses jogadores. Então, vamos lá mostrar nossa força. Sigamos. Do jogo que nos interessa, que é do Pouso Alegre contra o São José. O Pouso Alegre fez um grande jogo agora contra o Paysandu, com possibilidades reais até de vencer o jogo, acabou sendo derrotado. E tem alguns pontos, mesmo com o rebaixamento, tem a questão da moral, do ego e da carreira do atleta, né? Então, tem bons profissionais dentro do Pouso Alegre, não é porque foi rebaixado que está tudo errado, e não é porque quando a gente vê se está tudo certo. São circunstâncias que levaram a um acesso, a classificação, a um descenso, né? A gente vai trabalhar para isso, para poder fazer uma grande semana de... Antes de ir para a grande semana de trabalho, como ele falou contra o Botafogo, só um lance aí nessa coisa do Pouso Alegre. Realmente, assim, a gente faz a brincadeira, a coisa da mala, não sei o que, mas os jogadores ali também querem mostrar serviço. Dessa vez, os jogos do Pouso Alegre talvez tenham passado desapercebidos, mas dessa vez muito holofote vai para esses jogos. E é nesse lugar que às vezes o jogador consegue se destacar, mesmo em um time rebaixado. Eu vou dar um exemplo, Dione estava no Campinense rebaixado ano que vem e foi importante essa temporada pra gente. Michel estava no time rebaixado ano que vem. O ano passado,
não foi tão bem assim, mas ainda jogou, fez alguns jogos importantes pelo Confiança. Trarei mais um exemplo, Reis, que brilhou na Série B pelo Confiança em 2020, ele tinha sido rebaixado no ano anterior com o Criciúma. Rafael Santos, que foi nosso goleiro por 2 anos e um bom goleiro, tinha sido rebaixado um dos anos anteriores aí com o Vila. Então, é hora também desses jogadores quererem mostrar serviço, garantir uma vaguinha para o ano que vem em um dos times que vão seguir na Série B. Por que não? Vamos acreditar que o Pousão, além desse incentivo financeiro, que a gente sabe que vai rolar pelos bastidores, mas também tem essa questão do ego, da animação, de pensar em suas carreiras. Sigamos. De trabalho, mas chegar no jogo entendendo que é um jogo decisivo e que depende do nosso trabalho para poder alavancar mais uma vitória que nos deixa na briga. Há umas 4 rodadas. É isso, né? Agora já não tem mais muito o que falar. Uma vitória, a gente precisa fazer a nossa parte. Se o resultado que a gente espera em Pouso vai acontecer ou não, é outra história. Mas a nossa parte no Batistão, isso a gente precisa fazer. Sigamos. Você tinha falado para mim mesmo a possibilidade de se classificar com 28 pontos. Se o Confiança se classificar, vai ser com 28 pontos. E eu estava até brincando ali, será que é um vidente, um profeta? A gente tem um torcedor ali, você já deve saber quem é que é batizado como profeta. Talvez mais do que a série. Você acha que aquela história dos 28 pontos é uma profecia? Assim? Acho que isso pode ser concretizado mesmo. Tomara. Até porque a ideia de jogo, junto com os atletas e o trabalho que a gente fez, um pouquinho mais de 30 dias, né? É só o início de uma história curta, mas o momento exige isso. Houve um bom entendimento, dia a dia, semana a semana, e principalmente jogo a jogo. O grupo cresceu muito e fez um grande jogo agora, um jogo sob pressão. A necessidade de vencer o Botafogo na sua casa e a gente fazer esse nível de jogo, isso mostra crescimento, mostra maturidade no momento importante, né? E tomara que essa profecia ela aconteça, porque a gente vai entrar naturalmente fortalecido dentro de uma ideia central de jogo, mas principalmente com ego elevado, né? Que é importante para o quadrangular final. Boa resposta, né? Apesar da pergunta ter sido bem mais ou menos, né, de profecia, mas enfim. Acho que o que ele falou retrata muito bem a realidade. Acho que o Luizinho ele conseguiu ter uma sinergia imediata com os jogadores. Não sei se foi só... Claro, ele tem seus méritos por isso, é um treinador experiente. Tem a questão da pressão também, né? Um time que chegou a estar nas cabeças, depois começou a olhar para baixo e etc. Então precisava de realmente dar uma resposta. A resposta foi dada em campo, mas a sinergia se mostra como ele consegue mudar o time entre um jogo e outro, o time responder em campo, como ele consegue fazer substituições que mudam a cara do time e esse time responde em campo. Às vezes nem substituições, só no papo esse time já muda em campo. Então essa sinergia, essa coisa veio, e se a gente classificar, ela vai ser fundamental para a gente buscar uma vaga na Série B. Então, ótimo que ele tenha feito isso e, como ele falou, né, o início de um longo trabalho. Enfim, já está costurando aí uma permanência para o ano que vem. Você acha que ele deve permanecer? Vá comentando aí, enquanto eu sigo aqui reagindo à entrevista dele. O professor Lucas Vieira, a gente estava fazendo aqui umas contas, ele não jogava há 90 dias. Não jogava, de fato, há 3 meses. E ele tinha sido autor do primeiro gol do clube na Série C e foi dos últimos 2 gols. Né? Tomara que não, né? Tomara que alguém ou ele mesmo faça mais gols. Mas você se sente também responsável por esse ressurgimento do Lucas, ele ter entrado, ter feito 2 gols, ter dado moral a ele já tinha viajado com você, já tinha sido relacionado. E se acredita que esse ressurgimento dele também pode ser uma conspiração para aquela história dos deuses do futebol estão conspirando a favor de Confiança? Boa pergunta, ótima pergunta, Guilherme. A colocação é muito boa, porque esse momento específico, e principalmente na Série C, a gente tem que entender
Seria fácil para mim aqui pedir o Neymar, o Cristiano Ronaldo, enfim, jogadores que envolvam o investimento do clube. E a pergunta é, o clube tem o dinheiro para poder investir? Né? Sempre, isso é o mais fácil. Eu quero fulano, e para poder acrescentar minha ideia de jogo. Um dos grandes segredos do futebol é isso. Você trabalhar com o grupo que você tem, né? Procurar agrupar e convergir para o mesmo caminho. E foi isso que a gente fez. Antes dele falar especificamente do Lucas Vieira, só um pontinho que eu vou buscar dessa fala aqui. Quando ele diz da coisa de agregar, pegar com talento, com investimento que o clube já tem, porque seria muito mais fácil ele trazer uma lista de grande jogador, e tem técnico que trabalha nisso e se escora nisso. E aí é o que eu sempre falo, às vezes a gente tem essa discussão eterna, o pior elenco do Confiança na história, e com esse elenco nem Guardiola dá jeito. Isso foi falado desse elenco, foi falado do elenco do ano passado, foi falado do elenco da Série B 2021, e a gente vê os trabalhos de Luizinho Lopes em 2021, que mudou a cara de um time, de Eutrópio o ano passado, que mudou a cara de um time, e agora de Luizinho Vieira. As mesmas peças, treinadores diferentes, filosofias diferentes e resultados melhores. Então, pra gente acreditar, claro que não pode ficar nessa dependência de sempre ter que naufragar para trocar o treinador para a coisa dar certo. Alguma coisa no método precisa ser ajustada, mas só para a gente entender que às vezes um elenco de futebol, principalmente nas séries inferiores, a diferença entre eles é muito pequena. O treinador, as ideias e a metodologia desse treinador é que vai fazer a diferença. Sigamos. A possibilidade de reforços era difícil nesse momento, até para a perspectiva futura em relação à classificação. Então eu tenho que trabalhar, a gente se voltou mais para dentro do clube, para poder agrupar e trazer todo mundo para o mesmo caminho, né? E dentro disso, principalmente quem participou um pouco menos, né? A motivação ela se eleva, né? Ele entrou num momento difícil e eu acho que esse é o espírito para esses jogos finais, né? De entender a importância desses jogos, do momento, e principalmente trabalhar, né? E a gente fez isso. Eu acho que é mérito de todos os atletas. Eu sou só o elo, eu vou dar um caminho, né? Tenho muita convicção em tudo que a gente vem trabalhando, e não é agora, é há algum tempo já, em cima de uma ideia de jogo, e tenho vendido essas ideias para os atletas, né? Elas funcionam, como eu falei, não foi à toa que a gente, ano passado... Aí ele vai voltar a falar da experiência do Ipiranga, que gosta de jogar bonito e não sei o que. Eu só dei uma pausa aqui para falar de um detalhe. Ele falou da inspiração, da empolgação, do ânimo dos jogadores com a sua chegada, muda o treinador, novas chances acontecem. Eu acho que essa é uma das coisas que Pedro Dantas precisa notar. Ele precisa, não sei se é a volta de um diretor de futebol profissional, já que o Milete está fazendo essa função, mas ele ainda está se formando como esse tipo de profissional. Mas não dá também para você chegar em determinado momento da temporada, tem uns jogadores que já estão ali encostados, sabem que não vão ter nada, não tem mais ânimo, estão ali só para receber o seu salário, encerrar a temporada, fazer as malas e ir embora. Isso é muito danoso, é danoso às finanças combalidas, e sempre combalidas do clube, afinal de contas. Não estamos em um centro rico onde circula muita grana, não temos uma população gigantesca que forma uma torcida gigantesca, então é preciso maximizar esses valores. E aí uma coisa para 2024, independente do resultado, independente se a gente ter na Série B ou se a gente siga na Série C, é ter essa função. Essa coisa de estar ali instigando os jogadores ou tentar fazer os acordos mais rápidos para desonerar a folha até liberar o jogador para também seguir a sua carreira. Não dá para você ter jogadores ali, e a lista que tinha com o Eutrópio não era pequena, de jogadores encostados que a gente sabe que ele está treinando, está ganhando pelo clube, mas ele já não está mais sendo utilizado. Em algum momento ele mostrou futebol para ser contratado, que ele seja instigado a retomar isso, ou se não conseguir mais entregar, que se procure uma saída não tão onerosa para os cofres do clube e não tão danosa para a carreira do jogador. Sigamos. Chegou na final do Campeonato Gaúcho
que de repente é o terceiro campeonato mais difícil do Brasil. Esse ano a gente chegou de novo na semifinal em cima dessa ideia de jogo. Então, claro que quanto mais tempo você vai ter, é normal que o grupo vai entendendo melhor e também vai apresentar um futebol muito mais competitivo também. Mas que a equipe vem crescendo num momento importante, não tenha dúvida. E tomara que a profecia que você falou, ela vá para o caminho da nossa vitória, e a expectativa do jogo do Pouso Alegre, né? Primeiro a gente faz o nosso papel, depois a gente vê aí os app, o placar, para ver se os deuses do futebol nos ajudam. É isso, final da entrevista. Primeiro a gente faz o nosso placar, depois a gente olha aí nos apps se os deuses do futebol nos ajudarão. Esse é o espírito, esse é o princípio. Bela entrevista do Luizinho Vieira. É isso, cara, não tem mais o que fazer. É vencer o Paysandu, é esperar alguma coisa boa lá de Pouso Alegre e garantir o G8. Se não der, a gente vai fazer todo o balanço do que deu errado, do que deu certo, porque ficou muito perto. A gente vai lamentar, como já tem gente lamentando, toda a publicação que eu faço rola isso, os pontos que foram deixados para trás. Mas agora é seguir em frente. É isso, meus amigos, é isso, minhas amigas. O vídeo está ficando muito longo, mas já gostaria de agradecer a todo mundo que chegou até aqui. Meu abração. E vamos que vamos. Sábado é dia de ir ao Batistão. Beleza? Então, sexta-feira, tamo junto aqui de novo fazendo pré-jogo de Confiança e Paysandu. Até lá, muita informação, muita notícia nas redes sociais em dragãodearacaju.com.br. É isso, muito obrigado a todos, saudações proletárias e fui.